Então, continuando a questão, a gente tem que o I, ó, através da trigonometria básica, a gente tem que, ó, a gente pode decompor ele em dois sentidos, né? O vetor, o versor I chapéu, ele tem direções em Rho chapéu e em Φ chapéu. Então a gente vai pegar e fazer o seguinte: primeiro em Rho, porque Rho vem primeiro que Φ, então a gente vai fazer o que? O Rho, ó, ele tá, ó, adjacente ao ângulo, então ele é o cateto adjacente. Então a gente vai ter que o cateto adjacente é o cosseno do ângulo, né? Do ângulo formado, que é Φ chapéu, não, que é Φ, na direção Rho chapéu. Daí a gente vai decompor agora na direção Φ chapéu. A gente observa que aqui, ó, o vetor Φ chapéu está negativo. Então a gente já coloca o negativo aqui. Quem é o I chapéu na direção Φ chapéu? É o cateto, ó. É o cateto oposto, esse daqui, ó. O cateto oposto ao ângulo. Então o cateto oposto ao ângulo é o seno do ângulo formado. Seno de Φ na direção Φ chapéu. E quem é o J? Então agora vamos para o J. Vou fazer aqui a apresentação do J. J chapéu. Então J chapéu na direção Rho, que a gente colocou na ordem. Então vai ser o que, ó? Olha o Rho aqui, ó. O Rho, ele é o cateto, é esse mesmo tamanho. Esse mesmo tamanho aqui. É o Rho. Na direção Rho chapéu. Então, quem é esse cateto? É o cateto, ó, oposto ao ângulo. Então é o seno, né? Tá positivo, então continua positivo. Então vai ficar, ó, o seno do ângulo na direção Rho chapéu. Agora a gente vai fazer na direção Φ chapéu. Na direção Φ chapéu é esse tamanho aqui, ó. Tá positivo, então a gente vai colocar um mais. O cateto tá adjacente ao ângulo, então é o cosseno, né? A gente já sabe. Cosseno de Φ, direção Φ chapéu. Então aqui é a primeira, essa primeira questão aqui. Então ele só pede isso, que a gente encontre a matriz na direção I e J. Então a gente tem aqui, ó, que é o cosseno do ângulo Φ menos o seno do ângulo Φ. Aí aqui na direção J é o seno de Φ, cosseno de Φ. Então basicamente é isso, a primeira. Tudo bem até aí? Cosseno, seno, cosseno, exatamente isso. Agora a gente vai para essa segunda parte, né? Da número 1. A gente tem aqui, ó. Agora a gente vai fazer esse mesmo plano aqui, ó. Esse plano cartesiano nesse sentido mesmo, ó. A gente vai pegar o Y aqui. Permanece. Vamos deixar ele mostrar aqui na câmera. Ó. Aqui a gente tem o nosso J chapéu. Aqui o nosso I chapéu. Aqui o Rho chapéu. E aqui é o Φ chapéu. Exatamente como está feito aqui em cima. Agora vamos posicionar os ângulos, né? O ângulo Φ está aqui e aqui. Certo? Agora a gente vai apenas decompor o Rho na direção I, na direção J. Então quem é o nosso Rho? Rho vai ser igual. Primeiro na direção I. Então a gente tem, ó, aqui o I está positivo.
O J para cá tá positivo, então beleza. Quem é o nosso Rho chapéu na direção I chapéu? É o cosseno, ó, cosseno do ângulo na direção I chapéu, porque é o cateto adjacente ao ângulo. Então, ó, esse é o seu cosseno de φ na direção I chapéu. Tá positivo, então permanece. Já na direção J, a gente vai ter, ó, que o J é exatamente isso aqui, ó. Entenderam? Tá representando aqui. Então esse aqui é o J. Ele é o cateto oposto ao ângulo, então é o seno. Tá positivo, tá do lado positivo, então a gente coloca o mais. O seno do ângulo φ na direção J chapéu. Já o φ chapéu, ó, Φ chapéu na direção Mi, a gente percebe que ele está negativo. Está oposto ao positivo aqui, então é negativo. Então o Φ chapéu vai ser igual a um menos. Quem é o I chapéu aqui, ó? É essa parte aqui, ó, que está oposta ao ângulo. Então é o seno. Seno do ângulo na direção I chapéu. Agora na direção J chapéu, a gente tem essa partezinha tá positiva, ó, que é justamente essa parte, tá na direção positiva, então a gente tem um mais. Essa parte tá adjacente ao ângulo, então é o cosseno do ângulo, cosseno de φ na direção J chapéu. Pronto, aqui a gente obteve a segunda matriz. O cosseno de φ, seno de φ, menos seno de φ, cosseno de φ. Pronto, essa era a número 1. A gente concluiu a número 1. E eu vou parar o vídeo para a gente estar fazendo a número 2.